Pessoal, a gente sabe que redes sociais hoje em dia são muito mais do que apenas para se comunicar, né, Ariadne? Verdade. Todas as grandes empresas investem pesado no marketing digital, que eles chamam, né? Que eles precisam estar na boca do povo, né, Ariadne? E a gente sabe que é muito efetivo. Para as pequenas empresas também existe essa efetividade, Ariadne? Conta um pouquinho para a gente. Sim, o poder das redes sociais. As pessoas gostam de viver em redes, né? E aí até costumo brincar, a diferença de rede social e de mídia social. Uma rede social é uma reunião de pessoas. Então, nós aqui estamos reunidos, né? Então, nós somos aqui uma rede social. Mídia social é um meio que a gente vai utilizar para reunir essas pessoas. Então, hoje, quem está assistindo pelo YouTube, o YouTube é uma mídia social, né? Um meio que a gente está usando. Quem está assistindo pelo Facebook, o Facebook é uma mídia social. Então, as pessoas, elas gostam de viver em redes. E por conta de toda essa explosão de acessos, das pessoas interagirem, das pessoas participarem, é que as empresas começaram a ver, opa, esse canal pode ser interessante, de repente, para minha empresa, já que as pessoas estão lá. Estão prestando atenção, né, Ariadne? Exatamente. Então, os pequenos empresários, eles também, assim como as grandes, eles perceberam esse movimento que o consumidor estava lá, e aí começaram a criar suas páginas para poder chegar e conversar até com seus clientes, né? Mas existem técnicas e dicas para se fazer isso. Bacana. Porque são pessoas. Bom, ela começou a falar aqui de que as pessoas estão nas redes sociais. E quando elas falam que as pessoas estão, elas estão mesmo. No Brasil estão muito, né, Ariadne? Demais. O Brasil é um dos 5 países com mais presença, que mais usam redes sociais, é isso? Exatamente. O brasileiro adora redes sociais. É um fenômeno aqui no nosso país, né? O Facebook é a rede social mais popular aqui dentro do Brasil. E o Brasil é o segundo país com o maior número de usuários aí, por exemplo, do Facebook. Mas todas as outras redes vêm crescendo demais, né? Então a gente tem Twitter, LinkedIn, Pinterest, né? O Instagram, o WhatsApp. O WhatsApp, às vezes, a pessoa não acha que não é rede social, mas é rede social também. E tem sido muito usado também por pequenos empresários. Então, é um fenômeno no Brasil. Pessoal, parece que o nosso Facebook, certo, pessoal? Então vamos lá, para a gente continuar nosso conteúdo. Então, a gente estava comentando aqui que o brasileiro ama a rede social, então o público está lá. No passado, né, Ariadne, quando a gente falava em promover a empresa, geralmente você pensava em jornal, em rádio e televisão, né? Isso. Hoje em dia, não é bem por aí, né? Não tem só essa alternativa, né? Porque a pessoa, às vezes, está até mais no Facebook do que na televisão. Como que é isso hoje? Isso. A gente tem percebido que a TV, cada vez mais, ela fica ligada, mas as pessoas não estão assistindo. Então, quantos de vocês aí não estão com a TV ligada, mas está no WhatsApp, está no Facebook, está conectado com alguma rede ali, né? Então, a gente tem as mídias tradicionais, que são revistas, jornais, né, impressos e tudo mais, e nós temos hoje as mídias digitais, que são todas as redes sociais, né, as ferramentas do Google que você pode usar, o Google AdWords para divulgar, por exemplo, né, e tudo mais. Mas o importante é que você, empresário, tem empresário que só usa o digital, a forma de divulgar digital, e tem empresário que só usa o tradicional. A ideia é que tenha um misto das duas, legal. Tá? Porque uma complementa a outra. Então, às vezes, na hora de vender, o empresário fala assim, eu não vou fazer mais revista de bairro porque ela não dá resultado. Eu faço um anúncio, por exemplo, no Instagram e dá muito mais resultado para o meu negócio. Ele dá também, porque o consumidor está lá. Mas, na hora de comprar, o cliente, ele vai observando a tua marca por um determinado tempo. Então, assim, eu tô lá no Instagram, vi um anúncio de um produto teu, aí você me deu uma dica no Facebook, aí de repente eu recebi um e-mail marketing, e aí um dia eu tô passando lá na rua e vejo a tua fachada. Legal. Aí eu associo, falo, olha aquela marca ali que eu vi lá nas redes sociais, ela tá aqui, próxima a mim. Então é um conjunto de fatores entre mídias digitais e tradicionais que fortalecem a tua marca para o consumidor e vai poder reforçar a marca na cabeça dele para que ele compre. Né? Então, não posso abandonar uma ou outra, as duas se complementam. Se complementam. Ariadne, me fala o seguinte, então, para aquela pessoa que não entende nada de marketing, que nunca estudou, que não sabe, né? Pessoa, é muito comum, a gente às vezes conhece um pouco porque trabalha com isso, né? Aí eu fui lá, abri minha padaria
e não tem ideia de como começar essa divulgação. A gente tem muitas ferramentas hoje em dia. É tudo que dá para ser usado para qualquer tipo de negócio. Como que o empresário parte do zero para conseguir imaginar quais ferramentas lhe serão úteis? Legal, boa pergunta. Essa é uma pergunta que é bem feita lá no nosso escritório pelos empresários. Você, por onde eu começo? Qual rede social que eu coloco o meu negócio? Você não precisa estar em todas, mas você tem que estar naquelas em que seu cliente está, né? Alguns empresários falam assim, olha, eu nem tenho página em rede social, mas o seu cliente está lá usando. Então, quais são aquelas que o perfil de cliente seu utiliza? E aí, sim, você vai estar naquelas participando. Então, é Facebook, é Instagram, é Snapchat, aonde ele está. E cada rede social, a gente costuma falar que é como se fosse um país. Então, ela tem linguagem diferente, não é? E ela tem um perfil de público diferente. Não é, por exemplo, o mesmo perfil de público do Snapchat, não é o mesmo perfil de público do Facebook. Tá bom. Então, você tem que entender essas diferenças. E aí, você se coloca. Eu acho que a gente podia tentar falar um pouquinho, né, dessas características, que aí o pessoal lá pode até dar uma notada. Que aí você consegue, num segundo momento, pensar na sua empresa e imaginar se aquela ferramenta, vamos falar das principais, né, se ela conversa ou não com o seu público. Fala um pouquinho do Facebook, que é aí a grande rede social hoje em dia, né? Então, no Brasil, ela, sem dúvida, mais usada, mais utilizada, ela tem o maior número de usuários, só que a gente está percebendo que cada vez mais os jovens, né, e aí eu falo aí de 12, né, 18 anos, né, eles têm perfil lá, mas eles já não estão tão ativamente. Então, o Facebook, ele tem ganhado muito público, meia-idade, terceira idade, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho meu perfil no Facebook, minha mãe tem e minha avó tem. Né? A minha sobrinha, ela até tem, mas ela já não está mais tanto no Facebook, ela já migrou um pouquinho, né? Ela já usa mais o Snapchat, por exemplo. Então, o Facebook, sem dúvida nenhuma, é o mais utilizado ainda hoje em número de perfis, mas o público que mais cresceu no Facebook foi um público mais maduro, certo? Né? Porque é o pessoal que, por exemplo, a minha mãe e minha avó, uma forma que eles encontraram de poder conversar com as pessoas, encontrar os filhos, ver os netos, né? Interagir bastante. Isso, o Facebook. Legal. O Instagram. O Instagram é um perfil de público jovem de 18 a 35 anos. Se o perfil do teu público tem essa idade, 18 a 35 anos, com smartphone, é bem o perfil do Instagram. Ele é uma rede social de fotos. Certo. Então, você tem a possibilidade, de você que vende produtos que envolvam imagens, né? Ou mesmo serviços, né? Então, se você tem recursos de imagens para poder vender, ele é uma ótima ferramenta. Dá alguns exemplos de negócios que tem que estar no Instagram. Por exemplo, restaurante, agência de viagens, e-commerces, né? Que vendem, lojas virtuais que vendem diversos tipos de produto, moda vende bem, pet shop, né, produtos pet. Então, tudo que envolver imagens. Mas eu tenho uma escola infantil. Dá para colocar no Instagram? Dá, porque tem imagens das crianças brincando, né? E o legal do Instagram também, assim como o Facebook, porque o Instagram é do Facebook, né? Os dois já têm o recurso de você colocar vídeos, né? Pequenos vídeos lá e fazer. O Facebook tem o recurso do live, que é o que a gente está usando. Exatamente. Então, dá para interagir bastante e usar bastante as hashtags aí, né? Que a hashtag é o joguinho da velha, seguido de uma palavra qualquer que você queira colocar. Legal. E o Twitter, Ariadne? O pessoal ainda usa Twitter? Quem que tá lá ainda? Quem vale a pena estar no Twitter? O Twitter, ele é uma rede social, ele cresceu bastante no Brasil. Agora, os pequenos negócios não são tão familiares com essa ferramenta, mas as grandes empresas utilizam. Mas existem até casos de pequenos empresários que se deram bem com o Twitter, né? Então, a gente tem um caso lá de uma padaria, que é uma pequena empresa, e ela tuita para os clientes toda hora que o pão sai quentinho. Que maravilha, prático, né? Isso é legal, mas por que deu certo essa estratégia? Porque os clientes dela utilizavam o Twitter, né? Então, o Twitter é uma ótima ferramenta para você, empresário que ainda não utiliza, por exemplo, pesquisar o mercado. Porque como ele é você consegue saber se você vai seguindo as pessoas, as empresas que você quer, e em 140 caracteres só, você consegue saber tudo o que está acontecendo.
Então, para você fazer pesquisa de mercado, né, eu utilizo bastante, eu também tenho uma empresa, né? Então eu utilizo bastante para saber o que meus concorrentes estão fazendo, o que está acontecendo no mundo, porque em 140 caracteres eu sei tudo o que está acontecendo. É muito rapidinho, é uma informação rápida, né? Para quem quer consumir somente a informação, né? Exato. Por isso até que é o passarinho, né? Que sim. Vai rapidinho. Bacana. E aí a gente tem o Snapchat. Snapchat que é uma grande novidade, na verdade, né? Que as pessoas ainda estão aprendendo. Quem que tá no Snapchat hoje? O Snapchat é uma rede social jovem e o público dela é bem jovem também. Então, ó, a média de idade de 13 a 34 anos. Ah, mas eu tenho mais de 34 e estou no Snapchat. Ok, mas a grande maioria dos usuários tem esse perfil de idade. Ele é uma rede social de pessoas que não se apegam às coisas que postam. Então, eu posso postar vídeos, posso postar fotos, determino o tempo que aquela imagem, aquele vídeo vai ficar ali disponível, e depois eu coloquei disponível por um dia, e um dia ela vai se apagar. Legal. Né? Então ela não tem uma memória. E aí foi muito, por isso que ele cresceu muito entre os jovens, e por isso que o símbolo dele é um fantasminha. Né? As empresas que atendem esse perfil de público jovem estão lá. E se você que é pequeno atende esse público e ainda não está, procure aprender, comece você como usuário aprendendo, e aí na hora que você for se familiarizando, aí você cria o perfil da tua empresa lá. Então a tua empresa pode, por exemplo, no Snapchat, criar uma promoção exclusiva. Ah, que bacana. Para os teus seguidores. Isso. E a promoção vai valer por um tempo X, sei lá, meia hora, uma hora, depois vai se apagar. Quer dizer, só quem tá lá conectado e seguindo vai poder usufruir essa promoção. Exatamente. Que é um ótimo chamativo também para a pessoa conversar com você aí pelo Snapchat. Exatamente. Então, vale a pena dar uma olhada, e a maioria do público é um público feminino. Bacana, tá? Ariadne. Eu acho que das principais que eu me lembro aqui, LinkedIn. LinkedIn é mais profissional, né? Isso. Mas como que funciona? O LinkedIn, ele é uma rede profissional. Muitas pessoas usam para currículo, colocar, tanto empresas procurarem candidatos e candidatos colocarem seu currículo. Mas você, pequeno empresário, principalmente você que vende para empresas, é uma ferramenta sensacional. Para quê? Para fazer prospecção. O que é a prospecção? Você procurar empresas para fazer negócios. Então, imagine que eu sou uma pequena empresa e eu queira vender os meus produtos para Nestlé, certo? Ah, mas eu não conheço ninguém da Nestlé lá. Então, o que você pode fazer no LinkedIn? Você digita lá Nestlé e vai aparecer o perfil dos funcionários que trabalham lá. E o legal do LinkedIn é que ele mostra entre você e essa pessoa da Nestlé, por exemplo, que você quer, quantas conexões existem. Legal. Então, às vezes, fala assim, ó, entre eu e a Gabriele tem o João. Então, eu conheço o João. O que eu vou fazer? Eu vou ligar direto para a Gabriele? Não. Eu vou falar com o João. Para ele fazer um intermédio dessa relação. Exatamente. E aí, a tua chance de marcar uma reunião e fazer negócios aumenta bastante. Sem contar que ele também tem uma ferramenta que você pode enviar uma mensagem, um inbox, direto para essa pessoa, se você não tiver nenhuma conexão. Só que isso é uma versão paga. Só que não é em conta, não é tão caro e vale a pena porque a maioria das pessoas não fazem assinatura desse plano pago. Então, a gente tem tido feedback dos empresários, quem manda a mensagem está sendo respondido. Legal. Então, vale a pena tentar. Muito bacana. Tá? Faltou a gente falar do Pinterest, só, Ariadne. Isso, essa rede social eu gosto bastante, e aí vocês vão ver por quê. Ela é nova, vale a pena vocês conhecerem. Ela também é uma rede social de imagens, então se o teu negócio trabalha com imagens daquelas categorias que a gente comentou, né? Viagens, negócios, enfim, lojas virtuais, funciona bastante. Até serviços mesmo, se você é um salão de cabeleireiro, faz maquiagens, enfim, vende roupas, ele funciona muito. Pinterest, ele é um esquema ele surgiu da ideia dos painéis. Sabe aquele painel que a gente alfineta? Sim. Isso. E coloca a foto. Isso. Foto, recado, lembrete. Exatamente. Então, quando você gosta de alguma coisa, você vai lá e pina. O pinar significa gostei. É mais ou menos como curtir do Facebook. Só que o que é legal? Ele é uma rede social que a gente costuma falar que eles são para coisas de futuro.
Todas as outras redes sociais que a gente comentou, elas falam de coisas que já aconteceram, ou seja, do passado. É o churrasco que já aconteceu, é a viagem que eu já fiz, é aquilo que eu já realizei. O Pinterest não, são inspirações, é tudo aquilo que eu ainda quero. Então, que interessante. Exatamente. Eu tô grávida agora, então tô procurando decoração de bebê. Então eu monto a minha pasta quartos de bebê, de inspirações, e lá tem várias imagens. Então todas as imagens de quarto de bebê que eu vou gostando, eu vou lá e pino. Então, significa que aquilo eu gostei. E como que o empresário pode aproveitar essa rede? Boa. Se você é empresário, cria uma pasta lá e coloca as imagens do que você vende, imagina que você vende artigos de bebê e colocou lá as fotos. E eu gostei de uma foto tua e pinei. Toda vez que eu abro essa imagem, vem o site de quem postou e vem um link assim, visitar. E quando eu clico lá, ele me joga para tua loja, que pro teu site. Vale muito a pena, então, pessoal. Já dá o contato todo da loja e a pessoa já gostou de um item, né? Já. Então, a chance de converter vendas é muito grande. Aumenta bastante. A gente já teve vários casos lá no Sebrae mesmo, que muitos clientes estavam achando que os meus clientes chegam até a minha loja virtual através de determinada rede social. E quando foi ver, era o Pinterest. Habilidades também, né, Ariadne? Às vezes a gente se perde um pouco. Sim, sim. Agora, pessoal, também quero dar uma dica para vocês, pegando o gancho nisso. As redes sociais estão aí, você pode usar gratuitamente, você vai montar. Só que, gente, tem que ter uma reserva para ações de marketing digital. Então, assim, resultado gratuito você tem? Você tem. Porém, se você quiser ter um resultado maior, você vai ter que dar uma impulsionada na tua publicação, você vai ter que fazer um patrocinado. Vai ter que gastar um dinheirinho, né, Ariadne? Mas tem um lado positivo, porque, por exemplo, quando você anuncia, você solta panfletagem, você faz um anúncio numa revista, ou no jornal, na TV, quem tem possibilidade, né, de TV, enfim. Você não sabe quem exatamente você vai atingir. Você tem uma ideia de um perfil do público geral. Nas redes sociais, você consegue filtrar exatamente aquele perfil de público que você quer. Então, eu quero mulheres de 20 a 30 anos que estejam na cidade de São Paulo, por exemplo, e que gostem de exercício físico, que assistam Ana Maria Braga, que curtam veganismo. Então, você consegue ir num filtro. Você gasta seu dinheiro com o seu público, né, Ariadne? Exato. A chance de converter vendas é muito maior. Então, só que para ter acesso a isso tudo, você vai ter que investir um pouquinho. E não é tão caro quanto vocês imaginam, né? Então, tem a rede social, por exemplo, o Facebook, a partir de R$1 você consegue anunciar. Mas se você consegue ter um resultado melhor, para valer a pena eu dar o meu tão valioso e-mail para você. É verdade. A Ana Cláudia Calegari perguntou, para um e-commerce, uma loja de roupas, é melhor usar o Face e o Pinterest, é isso? Depende do teu cliente, depende do teu cliente. Então, por exemplo, o Pinterest tem os clientes, a grande maioria dos clientes do Pinterest são mulheres, 80% são mulheres. Então, se você atende mulheres, tem um público grande ali, mas o homem também utiliza. Então, assim, para e-commerce, o Pinterest funciona bastante, porque é imagem, Instagram funciona bastante, né? O próprio Facebook, mas depende, lembra aquilo que a gente conversou no início, da idade e do perfil do teu público. Então, se for, por exemplo, se você quiser vender para minha mãe, não adianta você estar nem no Pinterest e nem no Instagram, por exemplo. A minha mãe não está lá ainda. Minha mãe tem 60 anos, a minha mãe está onde? No Facebook. Se você quiser falar e vender um e-commerce para jovens, para pegar minha sobrinha de 18, ela está no Snapchat e Instagram. Então, bom, pessoal, a gente está chegando aqui nos 45 minutos de transmissão. Fazer inscrição, o fórum, como usar as redes sociais a favor de sua empresa. Ari, a Eliane Santos pergunta, é bacana usar as mídias sociais de forma integrada? Então, isso mesmo, não necessariamente eu preciso estar só em uma delas, né? Isso. E eu posso cruzar conteúdo? Posso usar o mesmo conteúdo em várias redes? Como que funciona isso? Pode sim. Existem até ferramentas que fazem esse tipo de sincronia, mas tem um custo. Mas se você não tem essa ferramenta que faz essa sincronia, você pode fazer manualmente. Você até pode compartilhar o mesmo conteúdo nas outras redes sociais que você utiliza. Só toma cuidado com a linguagem, porque às vezes de uma rede social para outra muda alguma coisa, né? Então, por exemplo, o Twitter, você tem a limitação de 140 caracteres.
Então, aí eu vou ter que ser muito mais sucinto para postar o mesmo conteúdo do que eu posto no Facebook, que me permite um pouco mais de conteúdo. Tem que adequar o conteúdo, né? Exatamente. Bom, pessoal, ó, aqui o Paulo Henrique Rodrigues pergunta, até que ponto o uso de site e empresa é importante para vendas, Ariadne? Nossa, demais. Eliana, um beijo para você que é de Araçatuba, porque eu sou de Birigui. Então, ó, tô ali, vizinha sua. São vizinhas, colegas. Exatamente. Eliane, o site faz todo sentido para qualquer tipo de negócio, até funerária. Se tiver alguém que tem funerária aí, até funerária tem que ter. Então, não existe nenhum tipo de negócio que não precise ter um site. Por quê? Um site é onde o cliente, principalmente se você quer vender, ele vai verificar se tudo aquilo que você falou numa propaganda ou que ele viu nas redes sociais, se realmente tem credibilidade. Onde é que você tá, o que é que você já fez, depoimentos de clientes que você já atendeu. Então, o site ele serve como um apoiador de vendas. Tem que ter sim. Só que só o fato de ter um site, você fica limitado às pessoas que te viram teu anúncio em algum lugar. Então, o legal é fazer um trabalho que a gente chama de SEO, né? Que na verdade é o quê? Organizar o teu site para que ele apareça nas buscas dos buscadores, mais famoso é o Google, para quando a pessoa digitar uma palavra-chave daquilo que você vende. Então, imagina que você vende relógios, aí eu coloquei lá, relógio São Paulo, e aí apareça a tua loja, por exemplo, né? Ou que você vende aí em Araçatuba. Porque aí sim o teu site vai servir como apoio de vendas para aqueles clientes que não te conhecem, mas estão procurando na internet. Porque 93% das pessoas pesquisam na internet sobre tudo o que elas querem comprar. Nossa, importantíssima essa informação, né, Ariadne? Olha, Ariadne, a Fabiana falou, tá nos